Então, deixe a Bíblia aberta aí no começo do livro de Ageu. Eu quero, antes de ler o texto bíblico, fazer uma pequena introdução. Lá no tempo de Abraão, Deus já fez uma aliança com o povo de Israel, mas Deus fez uma aliança muito mais clara com Moisés, uma aliança com o povo de Deus. Essa aliança, lá em Deuteronômio capítulo 28, essa aliança consistia de bênçãos da obediência e maldições da desobediência. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, vai encontrar lá bênçãos da obediência e maldições da desobediência. Uma das maldições da desobediência seria o povo de Israel ser levado ao exílio. E o povo de Israel incorreu numa série de desobediências, desviou-se completamente da palavra de Deus, até que chegou um ponto em que Deus levou o povo ao exílio. Deus desterrou o seu povo, ou seja, Deus tirou o seu povo da sua terra e levou o seu povo cativo para a Babilônia. Os babilônicos, quando eles invadiram Israel, quando eles invadiram Jerusalém, eles destruíram tudo. Eles destruíram tudo. Inclusive o templo do Senhor foi destruído, foi queimado, quando os babilônios eles invadiram ali Jerusalém. E o povo de Israel ficou no cativeiro por 70 anos. Por 70 anos o povo ficou ali no cativeiro babilônico. Depois de 70 anos no cativeiro, Deus trouxe o seu povo de volta para Jerusalém. E quando Ageu escreve esse livro, quando Ageu traz a sua profecia, o povo de Israel já fazia 16 anos que estava novamente em Jerusalém, depois de ter voltado do cativeiro babilônico. Isso é importante para nós porque faz com que nós nos situemos na história. E isso traz o contexto histórico, então, aqui do livro de Ageu. O profeta Ageu, o seu nome significa festa. Nós não sabemos exatamente por que o nome de Ageu é festa, mas talvez porque ele nasceu num dia de festa. Mas o fato é esse, o nome do profeta Ageu significa festa. E ele profetizou no ano 520 a.C., e o ministério de Ageu foi um ministério curto, ministério de apenas 15 semanas. A mensagem de Ageu foi inspirada, e a mensagem de Ageu, como nós vamos ver, ela foi primeiramente direcionada ao governador de Jerusalém e ao sumo sacerdote. Então Deus no Antigo Testamento costuma fazer isso. Deus traz a palavra aos governadores, traz a palavra aos sacerdotes, e esses então levam a palavra ao povo. E qual é o conteúdo geral da profecia de Ageu? A mensagem de Ageu visava encorajar os judeus que estavam voltando do cativeiro babilônico a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então Ageu traz essa mensagem de encorajamento ao povo, para que o povo fosse fiel nos dízimos e nas ofertas, para que o templo do Senhor pudesse ser cuidado, para que o templo do Senhor pudesse ser reconstruído, porque, como eu disse aos irmãos, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, eles destruíram o templo. Então Ageu está incentivando o povo, está motivando o povo a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que o templo do Senhor voltasse novamente a ser cuidado, reconstruídos. E havia um problema, porque os judeus que estavam voltando do exílio tinham como prioridade cuidar das suas casas. E Ageu é levantado por Deus para dizer ao povo que eles deveriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, nesse mês de setembro, é minha intenção trabalhar com os irmãos sobre um assunto delicado para nós presbiterianos. Eu quero falar sobre finanças.
E eu digo delicado porque nós não costumamos muito falar sobre finanças na igreja presbiteriana. Nós não costumamos falar muito sobre esse tema. E um dos motivos porque nós não gostamos de falar de finanças é porque nós não queremos ser comparados com as igrejas que só falam de dinheiro. Então nós falamos muito de salvação e não falamos de finanças. Nós não queremos ser confundidos com as igrejas que só pedem dinheiro. Só que, por um lado, a Bíblia trata desse assunto e nós precisamos também ensinar a igreja sobre isso. Porque é um tema que, quando nós somos fiéis a Deus, nós somos abençoados. E quando nós não somos fiéis, nós não somos abençoados. E aqueles cristãos que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas, eles estão deixando de ser abençoados por Deus. Eu não quero que os irmãos pensem que nós vamos pregar sobre finanças porque nós queremos que aumente a arrecadação da igreja. Não é nada disso. Graças a Deus, a nossa igreja tem sido abençoada financeiramente. Eu costumo dizer que uns poucos fiéis têm sido a mão de Deus para o sustento dessa obra aqui em Rancharia. E a minha intenção nesse mês de setembro é orientar os irmãos com relação às finanças. É falar aos irmãos sobre como deve ser o nosso relacionamento com o dinheiro. E acreditem que os mais humildes da igreja é que costumam ser os mais fiéis. Os mais ricos dificilmente são dizimistas. É lógico que há ricos que são dizimistas, mas nós precisamos, todos nós, sermos fiéis a Deus para sermos abençoados de fato. A minha intenção é trabalhar o assunto de uma maneira prática e através dessas mensagens, alguns serão orientados, outros serão corrigidos, outros motivados e outros ainda ensinados. E como essa palavra vai ser recebida por você no seu coração, isso é uma obra do Espírito Santo, mas ouça como sendo a voz de Deus, porque é a mensagem dele. Abra a palavra em Ageu, capítulo 1, você já tem a Bíblia aberta aí, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. No segundo ano do reinado do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, semeais, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por conta da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor.
a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Nós pedimos a Ti, Senhor dos Exércitos, que fale conosco, que o Senhor vença as barreiras do nosso coração. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, faça a Tua palavra calar fundo em nossos corações. O Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor sabe quem somos, o Senhor nos conhece lá no íntimo. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que pelo Teu Espírito nos exorte, nos ensine, nos corrija, nos avive. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos dias do profeta Ageu, como nós dissemos, o povo estava voltando do exílio, já fazia 16 anos que o povo havia voltado do exílio, e havia certa prosperidade, mas também havia certa miséria, ou seja, havia gente prosperando e havia algumas pessoas vivendo em miséria. Haviam pessoas vivendo com dificuldades. Haviam pessoas vivendo em casas apaineladas, como diz aqui, em casas bonitas, em casas bem arrumadas, mas haviam pessoas também passando por dificuldade. O fato é que, quando o povo voltou do exílio, cada um estava correndo atrás do seu, cada um estava correndo atrás da sua própria casa, cada um estava correndo atrás da sua própria prosperidade. Estavam se esquecendo da casa de Deus, estavam se esquecendo da obra de Deus. A Bíblia nos ensina que dar dízimos e ofertas faz parte do nosso compromisso com Deus. Algumas pessoas, elas são abençoadas por Deus, elas vivem em casas apaineladas, ou seja, são pessoas que estão vivendo bem, financeiramente, de certa forma, estão sendo abençoadas por Deus, mas as suas almas estão pobres, porque elas não são fiéis a Deus naquilo que compete ser fiel a Deus, não são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, algumas pessoas podem até ser bem-sucedidas, mas são pobres para com Deus. E aqueles que foram batizados e fizeram pública a profissão de fé, nesse dia assumiram um compromisso com Deus, também um compromisso financeiro com Deus. Algumas pessoas vão dizer que Deus não precisa de dinheiro, e vão até citar o profeta Ageu, porque o profeta Ageu, no capítulo 2, vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, meu é o ouro, minha é a prata, ou seja, tudo é meu. Mas quando nós dizemos que Deus não precisa de dinheiro, talvez nós estamos querendo espiritualizar tudo, ou talvez nós estamos querendo esconder alguma coisa que está no nosso coração, e a verdadeira intenção é porque nós não temos o coração aberto pelo Espírito Santo para devolvermos dízimos e ofertas. Deus não precisa de dinheiro, mas Jesus, enquanto estava nesse mundo, sendo Ele homem, sendo Ele Deus, Jesus foi sustentado por ofertas. A Bíblia diz que Jesus vivia de ofertas. O apóstolo Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, também vivia de ofertas. A igreja do Antigo Testamento era sustentada por dízimos e ofertas, e a igreja do Novo Testamento continua sendo sustentada pelo mesmo princípio de dízimos e de ofertas. Aqueles que dizem Deus não precisa de dinheiro, na verdade estão usando um bordão como escudo
para esconder o seu pecado. E Deus, meus irmãos, Deus de fato não precisa do dinheiro daqueles que são avarentos e não amam a obra dele. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E eu quero trabalhar aqui alguns pontos, olhando para o livro de Ageu e para o texto que nós lemos. E eu quero sempre falar no sentido de o compromisso com Deus. O pecado da falta de compromisso com Deus na área financeira nos leva a buscar desculpas para não darmos dízimos e ofertas. Então, muitas pessoas, de fato, elas buscam desculpas para não dar a Deus dízimos e ofertas, não devolver a Deus dízimos e ofertas. Veja ali o capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, ou seja, eles estavam dando essa desculpa. Nós não dizimamos, não ofertamos, nós não trabalhamos pela casa de Deus, porque ainda não veio o tempo. Não veio o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. O fato, meus irmãos, é que Deus já havia trazido aquele povo, Deus já havia resgatado novamente aquele povo do exílio há 16 anos. Eles já haviam construído as suas casas, belas casas, eles estavam bem instalados, eles estavam prosperando, mas no coração deles eles diziam, ainda não é o tempo, ou seja, o coração deles estava fechado, estava trancado para abençoar a obra de Deus. E a pergunta é, por que ainda não era o tempo? Porque muitos cristãos dizem assim, olha, eu não dou dízimo e oferta porque ainda não é o tempo. Quando chegar o tempo, eu vou fazer isso. Quando eu terminar a minha casa, ou quando o meu comércio prosperar, ou quando alguma coisa diferente acontecer, então aí será o tempo. Mas a questão é, meus irmãos, talvez esse tempo nunca chegue. E o diabo sempre nos manterá sem condições. O diabo sempre nos manterá sem condições. Dar dízimos e ofertas é também uma obra do Espírito Santo em nossos corações, como nós vamos ver na sequência da nossa mensagem. Mas ouça isso nesse primeiro ponto. Não há desculpas para não devolvermos a Deus dízimos e ofertas. Porque a Bíblia diz que tudo o que nós temos vem da mão do Senhor e é da mão dele que nós entregamos. Então é uma questão, para o cristão, é uma questão de fé. Não só uma questão de fé, mas também uma questão de aliança. Porque o povo de Israel deveria entregar dízimos e ofertas, porque isso fazia parte da aliança. E nós, no Novo Testamento, que fomos inseridos na aliança por meio do batismo, por meio da profissão de fé, nós também devemos viver segundo o nosso compromisso com Deus. Então, esse é o primeiro ponto que nós notamos aqui no texto, o pecado da falta de compromisso com Deus na área financeira nos leva a buscar desculpas para não darmos dízimos e ofertas. O segundo ponto é que o pecado da falta de compromisso com Deus na área financeira faz com que muitos que prosperam, fechem os olhos para as necessidades da igreja. Eu quero que você veja ali o capítulo de número 1, versículo 4, onde Ageu diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ou seja, haviam pessoas que passavam por dificuldades ali, mas haviam muitas pessoas prosperando, haviam muitas pessoas sendo abençoadas. Isso, irmãos, é interessante porque mesmo na dureza dos nossos corações,
mesmo na nossa negligência, Deus ainda assim nos abençoa, Deus nos prospera. E as pessoas ali estavam prosperando, algumas pessoas estavam prosperando, mas os olhos dessas pessoas estavam fechados para abençoar a obra de Deus. Tudo o que elas viam servia apenas como possibilidade para que elas investissem em si mesmas. Elas não eram capazes de investir na obra de Deus. As pessoas, elas entendiam que a sua prosperidade era para o seu conforto apenas. Elas não conseguiam abrir mão de nada para abençoar ali a obra do Senhor. Então nós não podemos fechar os olhos para as necessidades da igreja. A igreja, tudo aquilo que envolve a manutenção da igreja, tudo envolve finanças. E nós não podemos fechar os olhos para isso, porque todos nós desfrutamos disso, mas nem todos nós colaboramos. E o fato é, irmãos, é que a igreja, para ela ser missionária, ela também precisa de finanças. E eu sempre penso algo, eu penso que nós estamos bem, nós temos esse templo confortável, nós temos os ares condicionados que às vezes geram discussões, nós temos toda uma aparelhagem de som, Deus tem nos abençoado, mas nós poderíamos estar melhor. Não só poderíamos estar melhor, como poderíamos estar abençoando muitos mais. O fato é que, como eu disse no começo, essa obra tem sido sustentada por uns poucos que são fiéis, quando todos deveriam ser fiéis nos dízimos. E nas ofertas nós não podemos fechar os olhos para as necessidades da igreja. Louvo a Deus, e certamente vocês também louvam a Deus, pelo mover que houve no coração das nossas crianças, que abriram mão das suas moedinhas para entregá-las aos missionários, para que Bíblias fossem entregues aos refugiados. Terceira coisa que vemos aqui no texto, meus irmãos, terceiro ponto, é que o pecado da falta de compromisso com Deus na área financeira traz prejuízo para a obra de Deus. Veja ali o capítulo 1, versículo 4, é o mesmo versículo que nós lemos, que diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A casa de Deus, naquele contexto histórico, estava destruída, estava em ruínas, porque as pessoas não estavam colaborando financeiramente. Não é o nosso caso aqui. Mas a questão é, será que no tempo de Ageu algumas pessoas não estavam questionando, será que é realmente necessário investir na obra de Deus? E nos dias de hoje muitas pessoas questionam, será que é necessário nós investirmos na obra de Deus? Nós estávamos com o nosso salão social há alguns anos atrás, condenado. E nós reformamos o salão social, gastamos R$40 mil na reforma. E algumas pessoas, quando visitaram um salão social novo, bonito, disseram assim: puxa, era necessário ter gasto todo esse dinheiro aqui na reforma desse salão social? Será que era necessário? Olha quanto dinheiro jogado fora. Nós fizemos lá o prédio lá no fundo de educação religiosa e muitas pessoas questionaram: puxa, uma obra social poderia ter sido feita com esse dinheiro. Na verdade, irmãos, é que geralmente aqueles que fazem esses questionamentos são aqueles que não são fiéis, porque os fiéis têm o coração na obra, e nós precisamos ter o coração na obra também. A falta de compromisso com Deus na área financeira traz prejuízo para a obra de Deus. A igreja poderia estar avançando muito mais e fazendo muito mais, tanto por missões quanto socialmente, se fosse o todo, se todos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Quarto ponto, irmãos, que ressaltamos aqui em Ageu, é que o pecado da falta de compromisso com Deus na área financeira traz prejuízo para os faltosos. Deixe-me explicar isso. Os principais prejudicados
são aqueles que entraram em aliança com Deus e não cumprem o seu compromisso com Deus na área financeira. Porque quando nós entramos em aliança com Deus, mas não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, Deus pesa a mão nas nossas finanças. Ainda que Ele nos abençoa. Eu vejo que Deus é misericordioso. Ele nos abençoa financeiramente. Ele continua nos dando, continua nos sustentando. Mas certamente seríamos muito mais abençoados, ou veríamos muito mais a bênção de Deus, se fôssemos fiéis. Veja o texto bíblico. Aí o capítulo 1, versículo 5 a 7. Capítulo 1, do versículo 5 a 7, ele diz: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Quando Deus diz aí, Senhor dos Exércitos, e essa expressão Senhor dos Exércitos aparece aí várias vezes, isso quer dizer, irmãos, que nós temos que pensar bem antes de nós nos levantarmos contra Deus, contra a sua palavra, porque Ele é Senhor dos Exércitos. Mas o texto diz aí duas vezes, considerai o vosso passado, de uma maneira simples. O que Ageu quer dizer é que na história de Israel, todas as vezes que o povo foi fiel nos dízimos, nas ofertas, Deus abençoou. Mas todas as vezes que o povo foi infiel nos dízimos e nas ofertas, Deus reteve a sua bênção. Por uma simples razão, isso faz parte da aliança lá de Deuteronômio capítulo 28. Quando nós somos fiéis, as bênçãos vêm sobre nós. Quando nós não somos fiéis, Deus retém a sua bênção, ou mesmo as maldições vêm sobre nós. Mas leia atentamente o versículo 6. Deus diz: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Aqui, primeiramente, eu quero ressaltar a graça de Deus. Porque Deus poderia deixar o povo sem nada. Sem comida, sem bebida, sem roupa e sem trabalho. Mas não é isso que Deus faz. Repare que o povo ainda recebe das mãos de Deus a comida, a bebida, a roupa e o trabalho. Ou seja, a graça de Deus. Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Agora, por outro lado, há um descontentamento no coração do homem. Porque ele semeia muito, mas a colheita é pequena. Ele bebe, mas não há alegria no coração. Ele veste roupa, mas sente frio. Ele recebe salário, mas recebe no dia 1º, no dia 10 já não tem mais nada no bolso. Mas ainda assim ele tem um salário. O salário é dissipado, a Bíblia diz que como num sopro de Deus. Deixe-me dizer a você que não é fiel nos dízimos, nas ofertas. Deus tem abençoado a sua vida, mesmo você não sendo fiel. Mas se você for fiel, Deus vai te abençoar muito mais. Você vai semear e vai colher na medida que você semear. Você vai comer e vai se fartar. Vai beber e vai se alegrar. Vai se vestir e vai se aquecer. Vai haver contentamento. E quando você receber o teu salário, você vai ver aonde o seu dinheiro é empregado. Você não vai fazer a pergunta, para onde o meu dinheiro foi? Que muitas pessoas fazem essa pergunta, mas não sabem o que aconteceu. É o peso da mão de Deus. Veja ainda o versículo 9 até o versículo 11. Esperastes o muito, ou seja, fizeram planos, esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um corre atrás, ou corre por causa da sua própria causa, por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra os seus frutos.
Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ou seja, por um lado Deus abençoava, por outro lado Deus pesava a mão sobre as finanças, Deus pesava a mão sobre o trabalho daquele povo. Alguém pode dizer: eu sou infiel e mesmo assim Deus tem me abençoado. E é verdade. Só que Deus estaria te abençoando de verdade. Deus estaria te abençoando muito mais se você fosse fiel nos dízimos e nas ofertas. A pessoa que fica com o que é de Deus e pensa que está no lucro, não está. É só fazer as contas. Considerai o vosso passado. Considere a tua vida, considere o teu passado. Sempre que nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós prosperamos e temos contentamento. E sempre que nós não somos, há um peso da mão de Deus sobre as nossas finanças. O quinto ponto é que a volta ao compromisso financeiro com Deus traz glória para Ele. E esse é um ponto que eu quero ressaltar. Veja ali o capítulo 1, versículo 8 de Ageu. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meus irmãos, qual é a principal razão para que sejamos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas? Se você responder as minhas finanças, essa resposta é errada. Nós não devemos ser fiéis a Deus para que Ele abençoe as nossas finanças, porque muitas igrejas pregam essa motivação: dê para que você prospere. E quando essa é a nossa motivação, essa é uma motivação avarenta. Essa não é uma motivação que agrada a Deus. A motivação que Ageu diz aqui, que devemos ter em nossos corações, quando vamos devolver a Deus dízimos e ofertas, deve ser a glória de Deus. Essa deve ser a motivação. Senhor, eu vou estar devolvendo ao Senhor dízimos e ofertas para que o teu nome seja glorificado. Eu vou estar dando ao Senhor dízimos e ofertas para que o teu evangelho seja pregado, para que a igreja seja sustentada, para que pessoas sejam abençoadas através dessas ofertas. Essa deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser fora de nós e não nós mesmos. E quando Deus encontra em nós a verdadeira motivação, Ele se agrada de nós e supre todas as nossas necessidades, em riqueza e em glória. Nós devemos olhar as nossas motivações, porque quando a nossa motivação é dar para receber e nós não recebemos como esperamos receber, então às vezes nós ficamos revoltados com Deus ou chateados com Deus, quando na verdade essa motivação de dar para receber é uma motivação enganosa, uma motivação pecaminosa até. A nossa motivação deve ser que Deus se agrade de nós e que o seu nome seja glorificado. É isso que nós vemos aqui no livro de Ageu. Essa é a motivação que Ageu traz ao povo para que eles voltem a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Em último lugar, irmãos, a volta ao compromisso financeiro com Deus, produz avivamento. Eu fiquei assim maravilhado quando eu estudei esse ponto, quando eu percebi esse ponto no texto, porque nós não associamos avivamento com finanças, mas finanças é parte do culto. Entregar a Deus dízimos e ofertas faz parte do culto. E o avivamento, segundo Ageu, também está ligado à entrega de dízimos e ofertas. Porque pensa bem, Deus vai avivar um crente
que não é fiel. Agora dá uma olhada aí no texto bíblico. Dá uma olhada no texto bíblico. A partir do versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Meus irmãos, não sei se vocês atentaram, eu creio que atentaram para as palavras do texto. A Bíblia diz que Deus falou, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus falou, e quando o povo ali ouviu a palavra de Deus, Deus despertou o espírito. E a palavra aqui, despertou o espírito, é trazer vida, é avivamento. Deus desperta o espírito primeiro do governador. Deus desperta o espírito, ou traz vida, avivamento, ao sumo sacerdote. E depois Deus traz vida, diz o texto aqui, a todo o restante do povo. E avivamento nada mais é do que ter vida espiritual. Aquele povo, na sua infidelidade, eles estavam mortos espiritualmente. Mas quando Deus falou, e Deus mesmo despertou o espírito neles, houve vida, houve avivamento. E o avivamento aqui acontece em 4 direções. Eu só vou citar por causa do nosso tempo. Primeiro, o avivamento aqui acontece na direção da obediência. O avivamento tem a ver com obediência. E aquele povo, ao ouvir a voz de Deus, obedeceu. Depois houve um despertar do temor do Senhor no coração, um despertar do Espírito Santo. A terceira direção aqui tem a ver com a presença de Deus, porque Deus diz assim: eu sou convosco, diz o... Quando Deus fez aliança com Moisés, Deus disse assim: se vocês forem fiéis, eu vou ser com vocês. Mas se vocês forem infiéis, eu não vou ser com vocês. E quando o povo aqui volta à fidelidade, quando o povo volta aqui à fidelidade financeira, Deus diz ao povo: eu sou com vocês, estou no meio de vós. E Deus vai dizer isso no texto 2 vezes. Você pode ler depois, no capítulo 2, versículo 4, Deus dizendo que Ele está no meio do povo, Ele está presente no meio do povo. E a quarta direção é, de fato, o movimento do povo despertado por Deus, movido por obediência, movido por temor, movido pela presença de Deus. É a volta do povo a entregar dízimos e ofertas para que a obra de Deus voltasse a funcionar ali em Jerusalém. Para concluir, meus irmãos, por que dizimar e ofertar? Primeira razão é porque Deus nos libertou do nosso cativeiro. Se aquele povo foi liberto do cativeiro babilônico, nós fomos libertos de um cativeiro ainda maior, das trevas. Deus, Ele nos libertou e fez uma aliança conosco. Batismo é aliança, e a Santa Ceia, da qual nós vamos participar hoje, também é aliança. E aqueles que entraram em aliança com Deus assumiram um compromisso com Ele. Um outro motivo é que quando nós somos fiéis, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. O povo aqui esperava colher 50 e colhia 20.
eles ainda colhiam 20 pela misericórdia de Deus. Mas aqueles que são fiéis são abençoados, eles esperam colher 50 e colhem 50. Porque a mão do Senhor, o favor de Deus está sobre o seu povo. Mas o principal motivo, o último motivo, e talvez esse deveria ser o único, exclusivo motivo, embora eu já tenha citado outros, o motivo pelo qual devemos dizimar e ofertar deve ser a nossa fidelidade à glória de Deus, a nossa fidelidade à busca pela glória de Deus.